Olá, minha gente. Agora sim, em definitivo, nós já estamos com a nossa live, aguardando o contato do nosso convidado, Pedro Caldas, para iniciarmos o nosso bate-papo. Queremos já abraçar todos vocês que já estão nos acompanhando, Marcondes Pereira, Emanuel, Daniel da Silva, enfim, a vocês que já estão começando aí com a gente nessa live de hoje, nosso carinho, nosso agradecimento e vamos iniciar então mais algum instante, certo? E nós vamos já acionar o nosso convidado, iniciarmos o nosso bate-papo desta noite. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. Nós já estamos aí com o nosso convidado especial, vice-prefeito de Cabrobó, Pedro Caldas. Boa noite, Pedro. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Didi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer. Acho que ferramenta importante em época de pandemia para a gente poder conversar um pouco. É verdade. Pedro, já iniciando, você acredita que a eleição de fato vai acontecer em outubro, novembro ou dezembro? Eu acredito que há todo um caminho para que ela aconteça em novembro, 15 de novembro, primeiro turno, nos municípios que só tem primeiro turno, e, salvo engano, 20 e alguma coisa de novembro, os municípios têm segundo turno. 29. É. Agora, penso que em havendo uma nova onda, né, como eles chamam, pode ser que os poderes instituídos venham a alterar isso daí, para colocar mais prazo. Até porque, Didi, eu acredito que o gabinete em Brasília não é o lugar mais abalizado para entender o que se passa hoje nas cidades interioranas, como é o caso do nosso Cabrobó. A gente agora começa a experimentar alguns casos, né? E acho que há poucos casos e agora a cada dia aí 5, 8, 10. Então, e pessoas que afirmam para a gente, né? Conhecidos, e a gente sabe que realmente existe a pandemia e que ela é feroz, né? Ela é muito dolorosa. Pedro, já que você entrou nesse tema pandemia, é lógico que não está inserido no acordado, mas evidentemente que está não tem como fugir desse tema. E, de qualquer maneira, você é vice-prefeito do município de Cadrobó. Você acha que houve desleixo da parte das autoridades no contexto geral, municípios, Estado e União? Eu acredito que na questão da união, com todo respeito aos partidários do presidente, devido a essa polarização que existe hoje no país, mas eu acho que a linha adotada foi a do negacionismo, né? Ainda agora continua-se a negação, continua-se a dizer que os casos estão, ao invés de estarem subnotificados, eles era hipernotificados, estariam acima do que deveria ser, e a todo momento houve uma negação de que isso fosse algo grave. Eu sempre disse que as pessoas saberiam a partir do momento que chegasse à porta do seu vizinho, à porta do seu parente, à porta da sua casa. Felizmente, Cabrobó está precisando sentir isso para ver que é uma realidade. Então, ficou esse negacionismo do governo federal, inclusive o auxílio que hoje todos recebem, sabe que foi um esforço tremendo das forças do legislativo, que em certa oposição ao presidente, não sei o motivo real, mas que conseguiram elevar esse valor. É certo que isso leva a um déficit nas finanças do país, que a gente vai
ter que trabalhar muito para recompor ao longo dos próximos anos. No âmbito estadual, acredito que o governo titubeou também, né? Precisou esperar chegar para poder tomar medidas mais enérgicas, e a sinergia com os municípios ela demorou a acontecer. Inclusive, o aparato estadual que atua nos municípios teve que ser provocado por alguns gestores para que passasse a colaborar no combate. E no campo municipal, Didi, eu acredito que houve um retardo significativo. Não sei se por acreditar que isso não chegaria aqui, não sei se por uma posição negacionista também, mas eu me lembro que logo lá no começo, quando eu vi que multiplicava-se muito rápido, eu fiz propostas, né? Coloquei nos meios sociais, nas redes sociais, falei com gestores municipais, tanto da saúde como o gestor municipal, e enxerguei que a gente poderia realmente ter se prevenido desde o começo para evitar que isso acontecesse. É óbvio que a gente quer, e por óbvio que o nosso comércio quer, e nossa atividade produtiva quer, que as pessoas das cidades vizinhas acorram para cá. Agora, não somente para utilizar bancos ou serviços que não estejam tendo em seus municípios, e quando isso acabe, Cabrobó não fique com os louros disso, assim como aconteceu com a transposição, né? Que todos falam. Então, eu acho que a cidade poderia ter tomado suas precauções, o município, a gestão, e a gente não precisaria ter chegado de forma alguma à situação que nós estamos hoje, com essa multiplicidade de casos e com a possibilidade da gente superar aí municípios maiores que o nosso, em Pernambuco, municípios mais próximos de capital ou de municípios maiores. E, infelizmente, o quadro que está se pintando aí é para uma dificuldade muito grande. Ou a gente suspende esse uso do nosso serviço bancário, nosso serviço que as outras cidades fecharam, ou então a gente vai experimentar um gosto muito amargo, de tal sorte que vai ficar inviável abrir o comércio como a gente vem abrindo desde o início da pandemia. Então eu fiz as propostas desde o começo, me recordo bem que o pré-candidato e delegado Galego de Naná, e na época do começo também, correu muito ajudando a administração, mas também, de uma certa hora, não sei se por ver alguma dificuldade, deu uma retrocedida. Eu apresentei as propostas, como lhe disse, agora os demais, tanto pré-candidatos como chefe de poderes, excetuado o Ministério Público, que fez suas recomendações no tempo devido, ficaram inertes e agora tentam mostrar à sociedade ou mostrar a quem quer que seja que estão tomando posicionamento, que estão fazendo indicação disso, indicação daquilo. Agora é tarde. O momento de prevenção passou. Agora é momento da gente cuidar para que isso não se alastre. Então, eu tenho feito diálogos, porque esse é o meu papel. Se as pessoas não sabem, o vice-prefeito só atua quando o prefeito transmite o cargo, e a mim nunca foi transmitido, desde que eu estou nessa gestão. É bom que isso fique bem demonstrado. Mas o meu papel de falar, de mostrar, de questionar e de pedir, eu tenho feito. Inclusive, hoje eu pedi muito ao gestor que pensasse num lockdown de 7 dias para que a gente dê uma cortada radical nessa multiplicação. Vi aqui agora que o companheiro, colega de política, Galego Nanai, acabou de entrar e dar boa noite. Quero desejar a Verdade. você, Galego, boa noite e obrigado por estar prestigiando. Hein? Obrigado também a todas as demais pessoas que estão nos acompanhando, que está acompanhando esse bate-papo na nossa live de hoje. Nós estamos conversando com Pedro Caldas, vice-prefeito do município de Cabrobó e pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Pedro, o senhor disse agora há pouco, lembrou melhor, que elencou algumas propostas
algumas ideias para ser colocada, se possível, fosse colocada em prática ao bem da comunidade. O senhor colocou isso nas redes sociais, inclusive o blog de Galvão chegou a noticiar. Mas o senhor apresentou essa proposta pessoalmente ao gestor do município? Pessoalmente ao gestor e também à secretária de saúde. Como foi o atendimento deles? Muito receptivos, muito receptivos. Porém, Mas, as propostas, em torno de 30% foram atendidas, como, por exemplo, fornecimento de máscaras, que foi atendida, mas vou lhe dar o exemplo das máscaras aqui, que eu sugeri desde o início, para a população que não tem condições de comprar. Sugeri primeiro que utilizasse a mão de obra local. Como você sabe que eu sou um defensor disso há muito tempo. A gente fizesse a compra aí das pequenas costureiras e tudo para que suprisse a necessidade. Isso não foi feito, bem como, salvo engano, não passaram de 500 a 1.000 máscaras distribuídas e faltou, né? E também o momento, que foi muito posterior à solicitação. Então, há uma dificuldade de resposta. Eu acredito que essa pandemia ela não é um problema que mereça só resposta, reação. Ela é algo que precisa de prevenção, de uma atitude preventiva, o que muitos gestores não estão acostumados a fazer no Brasil afora, né? queremos abraçar também todo o pessoal de fora que está nos acompanhando, entre eles Bruno Medrado, lá de Santa Maria da Boa Vista, ex-superintendente do INCRA, está nos acompanhando, o Neilton Mendes, lá de Parnamirim, também está nos acompanhando, também a Guimar, Euja Freire, nosso carinho todo especial. Se não der para citar o nome de todo mundo, você nos perdoe, porque não dá mesmo para citar, mas aceitem todos igualmente o nosso carinho. Pedro, quando o senhor faz essas colocações aí, lembrando, foi dito pelo próprio vice-prefeito, talvez o senhor entre na história como o único vice-prefeito que nunca assumiu o, o cargo oficialmente, né, de prefeito na cidade de Cabrobó. Mas qual é o tipo? Hoje está completando 3 anos e 6 meses de administração. Qual é o tipo de relacionamento entre o prefeito e o vice-prefeito de Cabrobó? Veja, Didi, eu sempre demonstrei à sociedade, muito embora possa parecer que seja fraqueza da minha parte ou qualquer outro adjetivo, eu sempre demonstrei à sociedade que a política ela deve ser feita pensando na sociedade. Então eu não parti para agressão, eu não me exaltei, eu não xinguei a pessoa do prefeito, eu não fui desbocado, porque essa não é a minha característica. Então, o tipo de relação que eu tenho com o prefeito Marcílio hoje é de um vice-prefeito rompido com o prefeito, mas que não deixa de tentar mostrar os caminhos para melhorar a administração. Afinal de contas, se fosse pela teoria do quanto pior, melhor, a gente estaria bem pior do que os momentos que a gente passou aí. Então, ele me atende sempre, essa época de pandemia tem sempre me atendido com grande presteza, e eu tenho demonstrado a ele alguns caminhos que seriam interessantes para a gente se precaver. Ele coloca as posições dele, lógico que ele sofre as pressões também de outros grupos que têm interesse em que não se feche, comércio, essas coisas, e a gente tenta colocar a nossa posição. Na maioria das vezes a gente não é ouvido, porque o prefeito geralmente ele tem aquele certo ciúme do cargo dele, né? Então ele quer implantar as ideias dele, mas o atendimento tem sido cordial, cortês, e a gente tem apresentado nossos entendimentos a fim de contribuir para que o povo de Cabrobó tenha uma melhor administração. A ex-secretária de Educação, Nilzete, também nos acompanhando. Pedro, o senhor mantém a pré-candidatura de prefeito de Cabrobó? Mantenho, mantenho. Tem. Eu acredito Prefeito. que Hum. eu acredito que Cabrobó merece escolher. Cabrobó, a população de Cabrobó, muito embora esteja em grande parte acostumada à política do é esse ou é aquele, ou você morre queimado ou morre afogado, eu acredito que a população de Cabrobó mereça escolher. É muito importante a gente entender que as pessoas têm o livre arbítrio de poder escolher o que acham melhor para si, para seus filhos, para sua família, para o seu município. E
e ultimamente a gente não tem podido escolher, né? Eu coloquei a pré-candidatura depois de muitos diálogos com forças internas do PT, com membros da sociedade, talvez um pouco distante de grupos políticos, já acostumado com a lida da política e de eleição, mas a população tem que entender que dessa vez ela, por enquanto, tem 5 a 6, acho que você publicou uma matéria recentemente, 5 a 6 opções de escolha, e isso eu acho que é fundamental na democracia, é fundamental na cidade, no município que tem 33.800 habitantes, 24.542 eleitores, salvo engano. Então, Cabrobó precisa ter o direito de escolher e não de ser apontado por um caminho e dizer aquele que você vai seguir por causa disso ou daquilo, ou é esse aqui porque você é empregado da prefeitura, ou por causa disso ou daquilo. Chegou a hora de Cabrobó escolher e o PT, Partido dos Trabalhadores, através de mim, dos pré-candidatos a vereadores, a gente montou uma chapa que não é baseada em nada do que se conhece de política. A gente montou uma chapa em qualidade, em termos de pessoas comprometidas. Não houve promessa de vantagem, não houve promessa de dinheiro, não houve promessa de ajuda em campanha. Aqui está quem quer lutar por Cabrobó. Então, proponho a Cabrobó uma reflexão. Lógico que a gente entende que se não for esse o caminho escolhido agora, a gente levanta a cabeça e continua lutando, mas a nossa missão é propor a Cabrobó a possibilidade de escolha, porque já dizia um amigo, como eu disse agora há pouco, que na eleição passada fomos forçados a escolher entre morrer queimado no fogo ou então afogado no meio do mar. Você acha que esse ano tem outras opções? O senhor disse agora há pouco que se referiu, ou melhor, agora há pouco, a grupos tradicionais da política de Cabrobó. Isso leva em consideração a sua própria família? Acredito que não seja interessante eu entrar nessa seara, mas eu quero dizer que respeito a todos que construíram Cabrobó, quero dizer que todos, inclusive, eu acredito que você esteja perguntando diretamente sobre os familiares diretos que participam, todos têm o direito de participar do grupo que quiserem, uns hoje estão com o Din Saraiva, outros estão apoiando a candidatura do Dr. Auricélio, a qual a gente tem que respeitar. Agora, não se pode esquecer que o caminho traçado por José Caldas Cavalcante, o caminho da política bem feita, o caminho do trabalho, não foi aquele caminho de composições por outros fatores que não o grande interesse da sociedade, que é seu desenvolvimento. Então, eu acredito que eu continuo na mesma linha, propondo a Cabrobó uma alternativa participativa, uma alternativa progressista, onde o povo participe da administração, e eu não vejo, veja bem, Didi, o ponto que eu queria chegar, se não me expliquei até agora a você e ao nosso telespectador. Eu não vejo que os programas de governo e as formas de administrar que os pré-candidatos que estão sendo apoiados pela minha família, como você colocou, sejam aqueles que sempre embasaram a nossa linha política, qual seja de participação popular, de proximidade com o povo. Não estou falando do dia a dia de hoje, eu estou falando de administração. Não adianta nada mais o povo de Cabrobó votar porque vai eleger ou porque vai ganhar e não levar. Porque 4 anos sem uma administração voltada para quem realmente carece do poder público, e Cabrobó tem essa carência, porque a população é majoritariamente classe D, ela precisa pensar, o município precisa pensar, a população precisa pensar qual o projeto de governo que quer para ela. A gente quer implementar um governo de participação popular, como sempre foi a linha de José Caldas Cavalcante, como sempre foi de outros que vieram, mas quer, ao mesmo tempo, inovar, né? Fazer uma administração diferente, fazer uma administração que coloque Cabrobó no lugar que ela merece no futuro. A gente não pode estar sendo a 52ª economia do estado de Pernambuco e estar aí caindo para a 58ª.
não é verdade? Então a gente quer proporcionar a Cabrobó uma gestão diferente. O senhor se consideraria um audacioso, um jovem audacioso, entrar num pleito eleitoral tendo o próprio pai como um possível adversário? Eu consideraria que eu sou, obrigado pelo jovem, mas eu me consideraria que eu sou um jovem que quer uma perspectiva de futuro para aqueles que aqui residem, porque se eu tive a oportunidade de estudar fora e hoje querer trazer meu conhecimento para cá, tem muita gente que não tem direito à passagem de ônibus para ir para a faculdade. E isso me entristece muito. A falta desse olhar, porque parece que quer se manter esse povo eternamente sobre as rédeas, esse povo eternamente sem conhecimento, para que chegue numa hora de eleição e ele vote porque esse mandou, porque aquele mandou. Não. Eu quero ser um jovem audacioso que pode proporcionar a Cabrobó dias melhores. Aqueles dias que os pais daqui têm orgulho em bater no peito e dizer: eu tenho orgulho de ser cabroboense, de criar meu filho aqui. Que aqui ele se criou, ele se formou e aqui ele tem a oportunidade de trabalhar para não sair embora. Acho que o meu sonho e o meu desejo, eu acho que nós vamos trabalhar um plano de governo para dar dignidade a esse povo, para a gente ter orgulho daqui. Sabe quando você pega aquele produtor rural, aquele pecuarista simples ali, que cria o carneirinho para sobreviver e ele vem vender o carneiro em pé ali no mercadão e ele sai com aquele dinheirinho que ele vendeu ali tão feliz para levar para casa? E se a gente conseguisse transformar esse carneiro num produto lá do Bodódromo de Petrolina, que só dois pratos de lá é o preço do carneiro aqui? Quem sabe se ele pegasse num dinheirinho a mais, se ele pudesse proporcionar ao filho dele trabalho, a gente não seria uma sociedade mais promissora, mais progressista e que desse dignidade. Então, se o viés de audacioso que você colocou foi esse, eu sou sim esse jovem audacioso que vai colocar a pré-candidatura, se Deus quiser, no momento oportuno que a justiça permitir, vai ser candidato, independente de quem esteja do lado de cá ou do lado de lá. Pedro, agora falando de partido, o PT tem manifestado a intenção de manter essa aliança com o PSB. Tanto é que já adiantou algumas decisões internas do PT lá em Recife. Exato. Se isso se estender por todo o Estado, a possibilidade, então, de Pedro Calda recuar em favor, no caso da pré-candidatura de Auricélio Torres, ou do senhor buscar que o ex-prefeito recue em favor da sua pré-candidatura? Veja bem, Didi, já existiram diálogos anteriores, eu não vou negar à população. Primeiro no sentido de uma união com o PSB, e isso vem desde o ano 2019, o que não se concretizou por motivos outros, e bem como também já houve diálogos na tentativa de que a gente compusesse comigo na vice. Eu vejo que pessoalmente fica complicado para Pedro Caldas ser vice de doutor Auricélio, que é o candidato que está colocado pelo PSB hoje, em razão de, em 2016, a gente ter subido aos palanques, falando para toda a população que nós estávamos ali, solicitando a ela que pensasse em votar em Marcílio e Pedro, a fim de que nós melhorássemos a situação do município, que estava calamitosa. Todo mundo sabe como foi entregue o município, com 1.400.000 em caixa, mas com 4 milhões em dívida, com um protesto em cartório de conta de combustível na Petrocar no valor de quase 400 mil reais, com um cais que a gente não sabe onde foi parar o dinheiro desse cais, que o próprio prefeito que chegou depois teve que aterrar esse cais com o maquinário da prefeitura, porque a empresa já não tinha. Então, a gente foi contra tudo isso. Infelizmente, quis o destino que Marcílio tomasse outros rumos e eu acabasse por romper com ele no dia 1º de setembro de 2017, primeiro ano da administração. E segundo o que se comenta, eu estou aqui retransmitindo pelo preço que recebi, pelo preço que comprei, que a administração de Marcílio não foi melhor do que a de Auricélio. Pelo menos é isso que está na sociedade hoje. Como é que eu poderia ser vice de um projeto
que eu ajudei a tirar do poder? Como é que eu poderia ser vice de um projeto que eu ajudei a derrotar em nome de um projeto melhor que também não foi implementado? Então, a gente, na vida, a gente tem que aprender que não é porque algo pior veio depois que a gente vai voltar porque era ruim. A gente tem que procurar o que é melhor, o que é bom. Com todo respeito, a administração do Dr. Auricelio tem seus méritos, a administração do Marcílio tem seus méritos, todos têm seus méritos. Não estou aqui de forma negacionista querendo dizer que nenhum trabalhou por Cabrobó, longe disso. Estou dizendo que os pontos de defeitos que a gente enxergou não foram corrigidos e eu não posso simplesmente porque eles foram piorados e apareceram outros, voltar para aquilo que a gente tentou tirar do poder. Então, é por esse motivo que a pessoa de Pedro Caldas, veja bem, a pessoa de Pedro Caldas não pode ser vice de um projeto que já retirou. Agora, o Partido dos Trabalhadores é democrático, ele tem um diretório, ele tem os companheiros que ajudam a definir, tudo é por sistema de votação, tudo é decidido dessa forma, acho que você acompanha bem, e eu apenas coloco que, havendo a decisão do partido, e isso todos sabem, por apoiar um projeto do PSB, o nome que comporia a chapa não seria o meu por essa razão, porque tem essa dificuldade. Agora, eu sou partidário e eu tenho que respeitar decisões partidárias. Na vida a gente ganha, a gente perde, agora desde que seja democraticamente. Hoje há pelo menos 6 nomes postos como possíveis pré-candidatos a prefeito de Cabrobó. O seu, do atual prefeito Marcelo Cavalcante, do ex-prefeito Auricelio Torres, do presidente da Câmara de Saraiva, do delegado Elionai Dias, do ex-presidente da Câmara Barnarrusso. Levando em consideração a impossibilidade do senhor levar adiante a sua pré-candidatura, qual desses poderia contar com o seu apoio? Eu acredito que em política a gente não pode excluir nem definir isso assim de pronto. Mas eu vejo com muito bons olhos esses. Como foi a frase que você falou de mim agora há pouco? Eu seria um Jovem jovem audacioso. audacioso? Eu gostaria de ver esses jovens audaciosos peitando essa velha política para que a gente pudesse proporcionar a Quem Cabral. entraria nesse contexto desses que estão aí? Eu acho que políticos novos que estão surgindo aí, vejo com muito bons olhos Lucas Novaes, Galego, tem umas novidades, né? Inclusive, tem uma pré-candidata a vereadora do PT que eu olhei para ela e a gente conversando, eu fiz o convite e hoje eu olho para ela de um jeito diferente assim, eu digo, não é que essa menina aqui pode ajudar o bairro dela, não é que ela pode ajudar, então a gente precisa dessa essência nova, desse perfume novo na política, de pessoas que tratem a política com elegância, como era antigamente, discutindo realmente o que é de interesse do povo, e não a forma como está hoje, fisiológica, radicalista. Eu acho que a gente precisa proporcionar a Cabral dias melhores. O senhor acredita que a partir deste ano Cabrobó possa discutir essa mudança que o senhor defende Eu tenho certeza, e se coloca à disposição, com mesmo não certeza. sendo o candidato? Se eu não fosse candidato, eu estou à disposição para ajudar a minha terra. Ajudar a minha terra. O conhecimento que eu adquiri, que eu tive a oportunidade de adquirir fora, eu trouxe para ajudar a minha terra e disso eu não vou me furtar em nenhum momento. Eu amo Desses, Cabrobó. desses que estão aí, que são colocados como possíveis pré-candidatos, com quem o senhor já teve algum tipo de conversa pensando numa aliança futura? Eu não sei se pensando numa aliança, mas pensando assim em ver uma disputa pluralizada e não polarizada. Eu já conversei com o Galego, com o Lucas. A gente sempre conversa com quem está aberto. Converso muito com o pessoal do PCdoB, do campo, né? Converso com o prefeito. É sempre pensando bem. Acabei de lhe dizer que procuro o prefeito, que é meu opositor, eu sou opositor dele, para tratar do bem para o Cabrobó. Acho que é sempre importante. Não tem O senhor, fechamento. o senhor disse agora há pouco que não há possibilidade de vir a ser o candidato a vice de uma chapa encabeçada pelo ex-prefeito Auricelio Torres. Mas é possível ser o vice de uma chapa reeditada com o atual prefeito Marcelo Cavalcante, ou ser o vice
possivelmente do presidente da Câmara, de Saraiva, ou de qualquer um dos outros nomes colocados? Didi, por coerência, eu não posso tratar de forma diferente a questão do prefeito Marcílio. Né? Se eu acabei de lhe dizer que eu não posso ser vice de um projeto do PSB que não foi aplicado em Cabrobó da forma como deveria, eu não posso ser vice de novo de quem fez, segundo o julgamento da população, de quem fez um pouco diferente, mas que tem muitas dificuldades, como o ex-prefeito Auricelli teve. Então, por coerência, não. Eu acho que o grupo do presidente de Saraiva já está formado, está fechado. A gente conhece a forma que ele trabalha, não é a minha metodologia, infelizmente. Mas, quanto aos outros nomes aí, eu estou pronto a colaborar. Não tem problema algum. Eu acho que o PT tem esse entendimento, né? O Partido dos Trabalhadores tem esse entendimento. A gente conversa muito, dialoga. Agora, não fecha as portas a ninguém, Didi. Eu não estou dizendo que não sou vice, que sou candidato a prefeito ou que não sou vice. Estou dizendo que hoje o PT tem uma definição por candidatura própria, chegaram ao meu nome por consenso na época e eu estou disposto a enfrentar para ajudar a Cabrabó. Agora, tudo passa por uma construção que lá na frente vai desaguar certamente em composições e claramente a gente vai querer que muitos componham conosco, ou se for o viés da gente compor com outros, a gente estará aí. O senador Humberto Costa já manifestou interesse de que o senhor seja o candidato do PT em Cabrobó? É o principal manifestante. É ele quem dá as coordenadas, é ele que é o líder hoje, e é a ele a quem a gente trata de como está a situação do Partido dos Trabalhadores no município. Ele e o presidente Dorival Barros. Só para lembrar, nós tivemos em live recentemente com o presidente do partido, Oriel Barros, e ele manifestou uma certa preocupação com relação a Cabrobó, porque ele disse que um dos seus companheiros correligionários coloca como pré-candidato, mas o seu principal aliado em Cabrobó também se coloca como pré-candidato, que é o sindicalista Antônio de Nestor. O senhor É, colocou o Doriel em situação difícil. eu E recebi o... uma Não pergunta pode concluir. recente que dei a Mário Souza na Rádio Grande Rio, Ah, do porquê que o Odaci Amorim e do Cicleide estavam me apoiando como pré-candidato a prefeito em Cabrobó, se em 2018 não fui eu que votei com eles aqui. É a uhum. mesma resposta e acho que o companheiro Doriel há de entender e há de contemporizar, é porque a gente tem que defender os ideais do partido, porque a gente entende que é o melhor para a sociedade. Então é por isso que o Odaci do Cicleiro me apoia aqui, e certamente Doriel não vai defender a bandeira bolsonarista ou dos Bezerra Coelho em Cabrobó, que é com quem o aliado dele se encontra hoje, né? Certamente vai Ah, defender os ideais do partido dele. Ele é presidente para defender os ideais que estão no estatuto. Concorda comigo? Não vejo. Acho que vamos lá. é uma questão de difícil equação para o companheiro Doriel, mas que ele sabe contornar e seguir adiante. Não vai perder os seus apoios. Nós fizemos essa pergunta ao vice-prefeito Carol Pedro, quando nós já estamos encerrando, estamos 7 minutos além do tempo. Vamos encerrar, o papo está muito gostoso, mas nós costumamos normalmente cumprir esse horário, porque foi isso que fizemos com os outros nossos convidados até então e vamos fazer com os futuros. Falar em futuro, o nosso próximo convidado é o senador Humberto Costa. Ele estaria com a gente na semana passada, não foi possível, por conta de uma votação importante que houve, trata da lei das fake news, se não falha a memória, mas ele mesmo entrou em contato com a gente no momento lá do Senado e pediu desculpa e vai estar com a gente na próxima quinta-feira, tá bom? 19h30. E ainda eu quero lembrar a dois segmentos, Partido dos Trabalhadores, em dois municípios próximos da gente. Belém de São Francisco, com relação ao professor Evanilson, que já certo que ele nós perdemos o contato com o vice-prefeito Pedro Caldas, certo? Nós fizemos questão, ele fez questão de dizer que é candidatura independente lá em Belém do São Francisco.
tá bom? Vamos fazer essa matéria daqui a pouco para o blog do Didi Galvão. Com relação a Santa Maria da Boa Vista, o blog do Didi Galvão trabalhou com exclusividade essa informação e fomos informados agora há pouco que está tudo concretizado. O PT de Santa Maria da Boa Vista já decidiu o pré-candidato a vice-prefeito do atual prefeito Humberto Mendes vai ser, de fato, o padre Isidório, que é padre lá da paróquia do Projeto Fugêncio, lá em Santa Maria da Boa Vista, e por sinal já foi padre aqui em Cabrobó e foi padre também em Salgueiro. Portanto, o pré-candidato a vice de Humberto Mendes vai ser padre Isidório, tá bom? Gente, nosso carinho a todos vocês, nosso agradecimento. Pedro Caldas, surgiu algum problema de internet, mas nosso carinho todo especial, nossos agradecimentos a todos vocês, Pedrão, nosso amigo lá do Parnamirim também, nosso carinho todo especial. E quinta-feira, 19h30, nós estaremos com o senador da República, Humberto Mendes. Todos vocês, fiquem com Deus. Humberto Costa, gente, só corrigindo aí, próxima quinta-feira, 19h30, senador da República, Humberto Costa, do PT de Pernambuco.